Boa noite a todos e todas. Hoje é dia 11 de julho de 2019 e nós estamos aqui para mais um Papo Sebo nas Canelas. E nosso tema de debate vai ser o impacto da reforma da Previdência na vida dos trabalhadores. E o convidado dessa noite é Magno Lavigne, presidente estadual da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Esse programa, gostaria de lembrar, está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, aqui do gabinete do deputado Jacó, na Assembleia Legislativa da Bahia. E quem quiser comentar ou enviar perguntas, fique à vontade. Né? A gente tem mais ou menos uma meia hora de programa. Eu sou Simone Ribeiro e eu vou começar com o Magno. Boa noite, Magno, tudo bem? Boa noite, Simone. Boa noite a você que está aí nos acompanhando pela live da internet, nesse programa que já é um grande sucesso aqui, o Sebo nas Canelas. Boa noite também ao deputado Jacó, aí, que está na estrada viajando, né? Exatamente. Eu soube que ele estava lá por Itamaraju, está andando, hein? E aí, boa noite para ele, boa noite para todos os companheiros aqui, companheiros que acompanham esse programa tão importante, que traz esse debate fundamental para os trabalhadores. Exatamente. Bom, Magno, antes da gente entrar propriamente no tema que a gente vai discutir essa noite, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a UGT, como é que ela atua aqui na Bahia, quantos trabalhadores ela representa e sindicatos também. É importante falar da UGT, nós somos uma central sindical que foi fundada em 2007. É uma experiência de central sindical um pouco diferente das demais, porque foi a primeira vez na história do Brasil que foi fundada uma central sindical da unidade de diversas centrais. Juntamos a antiga CGT, a CAT e a SDS, e mais um grupo de sindicalistas que romperam com a força sindical e criaram a UGT, que hoje, na última estatística do Ministério do Trabalho, quando ainda existia o Ministério, que infelizmente Bolsonaro extinguiu, a UGT era a segunda maior central sindical do país. Aqui na Bahia nós temos cerca de 146 sindicatos filiados, divididos em algumas categorias que são preponderantes na central. Categoria de trabalhadores rurais, que é muito importante, principalmente na região do sul do estado. A categoria de servidores públicos municipais espalhados aí por todo o estado da Bahia, mas com predominância na região sudoeste e na região do Piemonte, da Chapada Diamantina, e outras categorias como comerciários, que nós temos cerca de 30 sindicatos de trabalhadores no comércio filiados ao UGT, dentre os quais alguns dos maiores sindicatos do estado da Bahia, como por exemplo de Vitória da Conquista, de Feira de Santana e de Camaçari, de Alagoinhas. A categoria dos comerciários ela é no estado preponderantemente filiada à nossa central sindical. Preponderantes, comerciários. Exatamente. Então são categorias muito grandes, com muitos trabalhadores, fora algumas outras categorias específicas que tem um único sindicato no estado, como que eu também tenho a honra de ser presidente, que é dos condutores em cargas próprias, que tem trabalhadores em quase todas as empresas. São categorias muito grandes, espalhadas em todo o estado, e a UGT, na última estatística que a gente tinha, representava cerca de 400 mil trabalhadores no estado. E dá para fazer uma diferenciação, Salvador, em todo o estado, assim, né? Na verdade, por terem muitos sindicatos de base estadual, eu diria que a UGT é uma central sindical pelos sindicatos de base estadual, com alguma atuação em Salvador, mas com muita força no interior do estado, por conta da atuação principalmente dos trabalhadores rurais, dos servidores públicos municipais e dos sindicatos de comerciários. Bom, Magno, vamos falar então agora sobre o impacto da reforma da Previdência. Né? Esse texto base foi aprovado ontem em primeiro turno por 379 votos a 131. E a gente sabe que foi um texto que foi aprovado com base numa série de costuras que permitiram inclusive a negociação, né, de verbas e troca de emendas. Bom, eu queria que você comentasse o que é esse texto base, quais são os pontos principais que ele traz. Né? A gente viu que a idade de aposentadoria vai mudar para o homem e para a mulher, 65 e 62. Gostaria que você falasse mais detidamente quais são os pontos que merecem ser destacados. Veja bem, se a gente pegar um saco de maldades, é esse texto básico da Previdência Social que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Primeiro, o governo ele coloca uma proposta de previdência que ela tinha alguns 2 ou 3 pontos que a gente chama em política de o bode na sala. Né? Eles inventaram algumas grandes mentiras para convencer as pessoas de que estariam negociando. E aí o Centrão, como todo, em todo momento, desde sempre, colocou alguns pontos com que não aceitaria para justamente dizer que houve algum nível de negociação para retirar direitos. O principal ponto desta reforma é que ela muda a forma com que a Previdência Social é vista pelos trabalhadores
com que a Previdência Social vai ser analisada pelo governo. A Previdência Social ela tem um caráter de distribuição de renda, ela tem um caráter de preservação de alguma qualidade de vida no final da vida das pessoas. E ela tem também um caráter de uma estruturação econômica de alguns municípios. Aqui no estado da Bahia, cerca de 300 municípios dependem do recurso que vem da Previdência Social, onde a Previdência ela põe mais dinheiro no município que inclusive o fundo de participação dos municípios, ou seja, os aposentados rurais, os trabalhadores e as trabalhadoras que se aposentam, eles sustentam a economia das pequenas cidades. E o governo, ele colocou nessa reforma alguns pontos que são, digamos assim, parecendo prêmio de PLR que a pessoa nunca vai alcançar. Quem não sabe o que é PLR é aquele negócio de participação do lucro e resultado. A empresa coloca uma meta impossível de ser atingida e diz o seguinte: se você atingir, você vai ganhar o dobro do seu salário. O que é que acontece com essa Previdência? É mais ou menos isso. Eles pegaram a estatística, porque os trabalhadores tinham que comprovar até ontem que tinham 15 anos de trabalho para poder requerer sua aposentadoria quando chegasse aos 60 anos. Agora, o trabalhador tem que comprovar no mínimo 20 anos para requerer 60% da aposentadoria. E para requerer 100% da aposentadoria tem que comprovar 40 anos de trabalho. 40 anos de trabalho é uma situação impossível de ser atingida por um trabalhador da iniciativa privada. E eu explico por quê. O trabalhador médio, ele entra no emprego hoje, amanhã, um ano e meio depois, ele é demitido, passa 2 anos sem trabalhar, arruma outro emprego, daqui a 2 anos ele fica um tempo fora do mercado, sem contribuição. Se ele começar a trabalhar com 20 anos e tiver, ao final dos seus com 65 anos, ele teria 45 anos, de 20 para 45. E ele tiver perdido o emprego 5 vezes e passado aí 8 anos sem trabalhar, mesmo que ele tenha trabalhado quase a vida toda, ele não vai conseguir atingir os 40 anos, que é o valor, que é o limite máximo para que ele consiga se aposentar com o valor integral do salário que ele recebia, com o valor máximo do salário que ele recebia. Mudaram o cálculo que era feito pelos últimos anos, agora é feita por todo o período de emprego da pessoa, significa dizer uma perda em torno de 20% no valor final da aposentadoria. Uma pessoa que dormiu anteontem, antes da aprovação, para se aposentar com R$ 1.800, acordou com o direito de se aposentar com R$ 1.106. Então nós estamos falando de uma situação onde tirou dinheiro dos mais pobres. E mais, o governo vendeu a ideia que estaria atacando o privilégio. Qual o privilégio? Das pessoas poderem se aposentar com 60 anos, num país, quando ele diz que a média de idade subiu para as pessoas que ganham mais. E o governo não atacou a aposentadoria de militar, nada contra os militares, mas são beneficiados por um plano de carreira mais estável. O governo não mexeu na aposentadoria do Poder Judiciário. O governo não mexe nas grandes estruturas do Poder Legislativo. Uma série de categorias que foram poupadas, né, da aposentadoria desse negócio, e mexe com a aposentadoria de professor, de comerciário, de carregador de peso, de todos os trabalhadores da iniciativa privada, que são os que menos tempo têm de contribuição, porque mudam de emprego, como eu falei. E de mais a mais, tem uma outra situação que ela tem que ser levada em consideração. Foi feita uma reforma trabalhista, e essa reforma trabalhista ela permite com que tenha o trabalho intermitente, com que tenha o trabalho temporário, com que tenha vários outros tipos de emprego, que é largamente utilizado hoje por setores como o setor de comércio e serviço, que quando for somar o tempo de contribuição desses empregos, vai praticamente impedir que os trabalhadores comerciais, que os trabalhadores de serviço se aposentem. Estamos, é um cenário muito nebuloso, que foi criado aí pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e pelos congressistas, infelizmente com a votação de 17 deputados federais aqui da Bahia, alguns até que a gente tinha algum apreço, né? Eu queria te perguntar o seguinte, Magno, que nessa quinta os deputados começaram a analisar os destaques, Sim, né, que podem modificar trechos das propostas, que são referentes a professores, policiais, mulheres, né? Você acredita que alguma parte desse texto possa ser melhorado? Tem uma coisa que o pessoal que é religioso sabe, que falam que na Bíblia que a salvação ela é individual, mas na luta de trabalhador é o contrário.
ou a salvação é coletiva ou não existe, ou seja, não adianta alguém achar que por resolver o problema da corporação específica e principalmente da corporação que votou maciçamente no Bolsonaro, que são os trabalhadores da área de segurança, que vai conseguir resolver o problema dos trabalhadores no Brasil. Os professores ontem, por exemplo, o Rodrigo Maia suspendeu a votação do destaque quando percebeu que poderia perder na votação com relação aos professores. Ele suspendeu a votação no final porque achava que poderia perder. E aí tem várias categorias profissionais que estão tentando resolver sua situação, quando na verdade a luta deve ser para que esse projeto não seja aprovado em segundo turno. Porque tem a votação em primeiro turno, estão se votando os destaques, estão se discutindo para depois ter a votação final para enviar para o Senado. Ainda, nós já perdemos a batalha, assim, tem uma derrota clara, acachapante, porque tem setores que dizem que são inclusive vinculados a algum nível de luta e que fizeram vistas grossas aí para o processo dessa discussão sobre a Previdência. Eu tinha que entender, por exemplo, como é que os governadores de Estado realmente estão pensando a questão da reforma da Previdência, porque parece que a turma está meio estranha, meio esquisita com relação a essa questão. E aí a gente tem que entender... Um silêncio, assim, um silêncio ensurdecedor, né? Parece uma coisa que deixou a gente meio assustado. Porque esses 379 votos não representam, na avaliação de ninguém que analisa o Congresso Nacional, o tamanho da base de Bolsonaro. A base dele é menor que essa. Sim. A base dele é menor que essa. Isso demonstra que tem outras forças por trás. O mercado operou em altíssimo. O Rodrigo Maia, como grande representante do capital rentista, permitiu com que houvesse uma operação dura do mercado para poder fazer com que fosse retirado os direitos dos trabalhadores. A ideia do Paulo Guedes da economia de 1 trilhão, ela é uma mentira. Por quê? Porque tem um outro problema. Se você tem um país com desemprego em torno de 14 milhões de desempregados, você cai automaticamente a contribuição previdenciária. Se o governo, com suas ações, incentivam que as pessoas que, mesmo que arrumam emprego, estejam na informalidade, ou onde as pessoas só conseguem emprego é na informalidade. Eu vou dar um exemplo. Quantos trabalhadores tem no Uber hoje? Quantos trabalhadores tem naquele negócio de Uberx, que é de bicicleta, pedalando para poder fazer... Aquele trabalhador não recolhe para a Previdência. Sim. E ele está trabalhando. Como é que vai ficar a situação daquele trabalhador? Então, a Previdência Social, eles tomaram uma providência, dizendo que era uma providência para poder fazer com que o país não quebrasse, quando na realidade, Simone, a providência que deveria ser tomada para o país não quebrar era tentar voltar a fazer com que essa economia cresça. Então é preciso desmistificar esse discurso. Né? Com certeza. Essa história de achar que vai reformar a Previdência, aí daqui a pouco vão dizer a conta não está fechando, reforma mais um pedaço. Sim. A conta não está fechando, reforma de novo. Por quê? Se não tem gente pagando Previdência, como é que vai ter Previdência? Você falou do trabalhador rural, que inclusive está bastante representado. Sim, tá no na nosso própria central. GT. Isso. O que a gente pode esclarecer a respeito desse texto da base da reforma em Ó, relação os à trabalhadores rurais, eles começaram a discutir a situação dizendo que iriam cobrar as mesmas condições do trabalhador urbano. E que depois te retiraram da discussão a questão do trabalhador rural para não. Mas só que não mexeram na questão da idade. Ou seja, todos os trabalhadores é 62 por enquanto. Então nós temos que esperar a votação de todos os destaques que estão lá, para ver o texto final, para entender categoria por categoria especificamente como é que vai ficar a situação. Mas o fato é que vai piorar muito. Por quê? Porque o governo argumenta que o trabalhador rural não contribui com a Previdência e aposenta. Só que o governo esquece de uma situação. O dinheiro que é entregue a um pobre, ele é gasto no mercado de consumo. É um recurso que volta para o governo em forma de imposto e que volta para o cidadão em forma de desenvolvimento econômico. Sim. Se ele não permite a aposentadoria do trabalhador rural, argumentando que não houve contribuição previdenciária a ponto de fazer com que o trabalhador se aposentasse, ele está impedindo, que eu já falei aqui no começo, que as pequenas cidades tenham um mínimo de condição de subsistência. Então, a preocupação é grande. Temos que aguardar o texto final para poder discutir o tema com o detalhe que ele merece. Eu acho que vale até a pena outros debates aqui no Papo Sebo nas Canelas sobre essa questão da Previdência, mas a situação não é brincadeira não, está muito grave. E mais,
Alguém... A gente fica pensando até numa situação assim, meio de colapso, né? Exatamente. Por quê? E aí, sem querer vender o caos, mas a questão é o seguinte: quando você nega ao cidadão o direito ao mínimo, o direito à mínima condição de sobrevivência. Por exemplo, o que vai ser feito com as viúvas a partir de agora? Os viúvos. Você tem uma família, tem um marido e uma mulher dentro de uma mesma casa, os dois recebem salário e mantêm a família. Um dos dois, por qualquer coisa da vida, perde a vida. Sim. Aquela família tinha um padrão de consumo que se relacionava com o salário dos dois, porque os dois eram contribuintes da Previdência. A mulher, estando aposentada, ela vai ter que escolher entre a pensão ou a aposentadoria, depois de algum tempo. A pessoa que tiver pensão vai receber 60% do valor da pensão e mais 10% por cada filho, se não houver renda. Ou seja, não há preocupação alguma com as famílias, há preocupação apenas na questão de uma conta, digamos assim, parecendo de contabilidade de quinta categoria, conta de padeiro, porque não há preocupação com nenhuma estratégia de manutenção, de sobrevivência das pessoas. E com base, tudo isso, mano, numa mentira. A CPI que foi feita, que o senador Paulo Paim, inclusive, presidiu, ela discutiu no Senado Federal a questão do déficit da Previdência. E ficou comprovado no relatório final da CPI, que ninguém da grande imprensa deu, que não há déficit. Por que não há déficit? Porque eles discutem a Previdência como se ela fosse apenas a conta e receita do pagamento para a aposentadoria. Quando, na verdade, o debate é sobre seguridade social. E a seguridade social é a contribuição do trabalhador, a contribuição da empresa, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas e o PIS. Isso tudo forma um bolo que é a seguridade social. E esse valor, ele é superior ao valor que é pago com pensão, com aposentadoria e com pensão morte. Você falou do PIS, vai ter mudança também. Exatamente o que eu ia dizer. O governo também, para não dizer assim, que não esqueceu de fazer essa maldade, acabou com o abono do PIS. A gente que ganha até 2 salários mínimos, tinha lá um salário extra por ano. Você tinha, quem ganhava acima disso, tinha lá o rendimento. A partir de agora não vai ter mais. Era pouco, mas a felicidade do mundo era aquela tabelinha de sair do PIS, né? A gente ficava procurando ali, como é que vai sair, que dia que vai ter. Quem tinha uma poupançazinha na Caixa Econômica e esquecia a data, quando via estava com aquele dinheirinho lá. E agora não vai ter mais. E o tal do benefício ao idoso, né? O benefício de prestação continuada, tem uma discussão dos destaques que estão colocados, por isso que eu falo que a gente tem que aguardar um pouquinho para terminar esse debate, mas eu não acredito que seja aprovado os destaques, porque o governo se encheu de gás. Eles estão achando que aquele tamanho é o tamanho que pode passar o rodo em tudo nessa votação dos destaques. Eu acho que nós vamos ter, sim, um texto muito próximo ao texto inicial do governo. Essa história que o Centrão está dizendo, que o Centrão, os partidos que são do Centrão, que se aliam a qualquer governante de plantão, o que eles estão dizendo? Que fizeram negociações com o governo com relação à questão de emenda parlamentar e com relação a outras questões vinculadas a seus estados de origem. Só que aí os deputados se enganam com uma coisa básica. O povo não esquece traição. O povo não esquece traição. Quem votou pela reforma da Previdência vai ser cobrado o tempo todo. Aqui em Salvador mesmo tem um deputado federal que se diz Príncipe do Gueto. Hoje as redes sociais todas escolheram ele para dizer: Príncipe do Gueto nada, você é traidor do gueto. E outros tantos, em suas bases todas aí. O pessoal do interior do estado, todo mundo falando onde os deputados federais tiveram voto, aqueles que votaram contra os trabalhadores ontem, já começa a ter revoltas. E vai ter vaias, e vai ter manifestações, porque as pessoas, quando começarem a entender, Simone, que a perda é real, esse é que é o problema. O pessoal falou, mas Magno, as centrais sindicais fizeram uma greve geral, nós fizemos greve geral mês passado. Paramos o país para discutir a questão da Previdência. Se a gente não parasse o país, sequer a questão do benefício de prestação continuada teria sido tirado.
sequer a discussão de capitalização teria sido tirada. É importante dizer que isso é uma vitória dos trabalhadores. Não houve concessão por parte de nenhum governo e não houve concessão por parte desse Congresso, que era muito mais vinculado ao sistema financeiro do que à vida real das pessoas. Quem conseguiu fazer com que melhorasse um pouquinho, digamos assim, como diria o povo lá de minha terra, a desgraceira que querem fazer com os trabalhadores, foi a luta nossa, a luta das centrais sindicais, da UGT, da CUT, da CTB, da Nova Central, da Força Sindical, da CSB, que paramos o país por um dia para dizer chega, alto lá. Mas eles resolveram bancar o passe. E agora a gente vai ver a revolta do povo, porque as pessoas vão começar a sentir. Você imagina quando perder um parente e diminuir a pensão para 60%. Eu queria saber de você, Magno, que orientação você daria para quem já está no mercado de trabalho, quem ainda não está? Quais são os instrumentos que as pessoas têm para se cercar nesse momento, né? Além dos sindicatos? São as redes sociais, são os departamentos jurídicos, né? Como é que as pessoas devem se... Nós temos que esperar o relatório final, temos que esperar o que for aprovado e temos que indicar todos os trabalhadores que tiverem tempo para se aposentar, que se aposentem. Não espere. Quem deu entrada, eu venho falando isso desde o ano passado. Para todo mundo que tivesse já tempo, dentro da legislação antiga, que desse entrada em seus papéis. Porque aí ele não pode negar com base na legislação nova. E como não foi aprovado ainda, está em discussão no Congresso, não foi promulgado, então há tempo. Se você está com seus papelzinhos para dar entrada, corra. Faça isso. Isso é uma primeira coisa. Segunda, cada caso ser estudado com muito detalhe. Então, o melhor lugar é o departamento jurídico do sindicato que você é filiado ou da categoria que você faz parte. Não confie em conversa de patrão e não confie em conversa de quem estiver desvinculado da luta dos trabalhadores. Porque essas pessoas têm um nível de sensibilidade que é de mercado. Vai aparecer muito advogado aí querendo vender facilidade. Mas procure seu sindicato. Lá você vai ter a noção mais clara de quais são os seus direitos, porque o sindicato está lá para lhe proteger. Eu acho que o trabalhador, desde a reforma trabalhista, estamos vendo um fenômeno, o pessoal disse que ia acabar com o movimento sindical. No caso nosso, por exemplo, aumentaram as filiações sindicais. Porque os trabalhadores, que muitas vezes ficavam chateados por pagar a contribuição sindical, entenderam que com o sindicato tem luta. E sem o movimento sindical que tem a derrota, de antemão. E com a gente também vai ser agora na questão da reforma da Previdência. Eu acho que o principal ambiente para o trabalhador se escudar é a sua entidade sindical. A rede social, muitas vezes, serve para também distorcer a informação. Porque o governo federal usa muito do ambiente da fake news para poder mentir. Fake news é mentira. Da velha e do H, né? Do cheiro, como a gente fala. Eles usam muito disso. E a gente tem que ficar ligado para não cair no engodo que eles querem que a gente caia. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado no que você está. Onde é que é? De onde é que veio essa fonte? Por que a Record está dizendo que aposentar é bom, que a reforma da Previdência vai me ajudar? Vai me ajudar como? Por que o pastor está dizendo que a reforma da Previdência é boa para mim? Para mim, cara pálida. Né? Quer dizer, então tem que ver a situação, como é que vai ser cada caso. E aí, o sindicato, procura o sindicato. Se não tiver o sindicato próximo, procura a central sindical, a gente conversa na UGT, por exemplo, que atende trabalhadores também que queiram tomar alguma informação. Certo. Bom, o tempo corre, né? Muito rápido, a gente já está chegando nos instantes finais do programa. Eu queria que você fizesse as considerações últimas, Magno, com base nas mobilizações que já estão agendadas e dissesse como é que os trabalhadores podem se engajar nesse movimento. Olha só, nós fizemos uma greve geral no mês passado. Fizemos dia 10, aqui em Salvador, uma mobilização na Praça da Piedade, que o nosso companheiro da CTB puxaram essa mobilização durante a discussão da reforma, que estava lá de plantão. A gente está à discussão agora dia 12, amanhã. É um dia de mobilização de todos os locais de trabalho, os sindicatos todos estão rodando o boletim, estão conversando com suas categorias acerca do que está acontecendo. E estamos discutindo, tem uma reunião segunda-feira em São Paulo, das centrais sindicais para o calendário de pressão quando a reforma chegar no Senado. Nós estamos querendo tentar fazer com que essa reforma seja, digamos assim, o impacto dela seja diminuído na vida dos trabalhadores. Mas é importante dizer para todo mundo o seguinte, é a consequência da gente voltar com raiva, né? A gente tem que começar a analisar as coisas com uma forma muito... tudo educa, né? A vida educa. Os trabalhadores, em grande parte, em outros estados, votaram
aí, digamos assim, movidos pelo fake news, movidos pelo ódio, pela raiva, e agora nós estamos todos pagando a consequência de uma situação de eleger um presidente da República que não tem compromisso com nada, a não ser com sua família, que, por exemplo, acabou de anunciar nesse instante que vai nomear o filho embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quer dizer, essa é uma situação que a gente dizia que era absurdo. Pensava-se que era absurdo. Coisas que a gente imaginava que no Brasil não existiam mais. As feras que estavam enjauladas vieram todas à tona, né? Todo mundo tirou a máscara de cordial e botou a máscara agora de racista, fascista, homofóbico. É uma sociedade que está adoentada e que precisa ser curada. E só pode ser curada pela luta. Eu acho que o caminho central é os trabalhadores não saírem da mobilização em tempo nenhum, em momento nenhum, porque nós temos que enfrentar as coisas com a verdade. Porque verdade tem força. A prova que a verdade tem força é a situação que está sendo mostrada agora de quem é o Moro com relação à prisão do presidente Lula. Ele tem toda a uma de bom moço, mas a verdade veio numa velocidade tão grande que ele agora teve que tirar a licença do Ministério dele lá, da Justiça, o Ministério da Polícia, sei lá o nome daquele negócio, para cuidar de assuntos pessoais, para se esconder das publicações dos áudios que vem aí, que diz que são 2.000 áudios, viu, Moro? O negócio está pegando para você e não é fácil. Então é um momento de engajamento. Engajamento, de luta, de batalha, de enfrentamento. Vai ser dura a batalha, a gente tem que ter clareza disso. Não tem tempo fácil pra gente. Aliás, nunca teve, né? Nós viemos da África pra cá trazido a ferro. Nós viemos pra cá pra sofrer na escravidão. Os índios brasileiros foram também escravizados, assassinados. Então, o povo que forma a base de nossa população sempre sofreu. Mas o povo também sempre teve a resiliência da resistência, da luta, de enfrentamento e não perdendo a ternura, o amor, a forma de lidar com as pessoas. Então acho que esse é o caminho central, é a gente estar junto, vamos juntar, como diz meu amigo Jacó, né? Igual se pegar um negócio, uma varinha, você quer, pegar um feixezinho, você demora mais tempo, não consegue dobrar. A gente tiver todo mundo junto, a gente tiver junto, ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai enfrentar esses caras, nós vamos vencer. Com fé em Deus, com fé na ancestralidade, com fé em tudo que nos cerca, nós vamos vencer, porque a luta dos trabalhadores é a luta da verdade, e a verdade tem força. Eu penso assim. Ok. Bom, então vamos nos despedindo, eu agradeço a atenção de todos e convido para a próxima semana a gente vai estar aqui novamente para mais uma edição do Papo Sebo nas Canelas. Boa noite.